Pessoal, espero que vocês estejam bem, de saúde, na segurança dos seus lares. Retomaremos o nosso conteúdo de filosofia, já na unidade 2, no capítulo 10, Filosofia Contemporânea. Nesse processo, quando a gente vai falar em filosofia contemporânea, a gente vai relembrar alguns conceitos atribuídos nos conteúdos anteriores. Até o final do século XIX, o que é considerado ali o período de transição entre a filosofia moderna, herdeira de uma mentalidade iluminista, né, que estava alicerçada nos conceitos, nas possibilidades da razão, e de uma certa maneira como o ser humano poderia, através dela, evoluir, transformar não só a si mesmo, mas o próprio meio que ele estava inserido, que nós chamamos isso de consciência. E a filosofia contemporânea, que vai se dar após alguns filósofos começarem a questionar e apontar os limites da razão. Teoricamente dizendo o seguinte: a razão ela é fantástica, mas ela não resolve tudo. Claro que essa mudança de perspectiva ela vai ter uma importância muito grande a partir do momento que nós temos o marxismo como uma influência, principalmente no seu conceito de ideologia. E, contribuindo com esse processo, nós vamos ter a crítica de Nietzsche às concepções modernas de razão e verdades absolutas. Até porque nós vamos entrar num outro patamar. A razão não resolve tudo e não existe uma verdade absoluta, tá? Então, quando a gente fala não existe uma verdade absoluta, a gente está falando num contexto de que nós temos várias verdades. A verdade, ela é relativa. A partir disso, nós vamos adentrar nesse conceito de crise da razão. Como é que a razão vai entrar em decadência ou descrédito? Ela vai ser questionada, não só como a única via de aprendizado e conhecimento do ser humano, mas como uma possibilidade e não exclusiva, tá? Nesse sentido, nós vamos ter o desenvolvimento de algumas teorias, de alguns conceitos, como, por exemplo, o positivismo, que vai ser inaugurado por Augusto Comte. Comte ele vai estar associado à sociologia como o pai dessa disciplina, né? Como a disciplina da sociedade, o estudo do grupo social como um todo. Ao propor o positivismo, ele tinha como objetivo identificar as leis gerais dos fatos aqui nós vamos chamá-los de acontecimentos, e a maneira como esses acontecimentos funcionavam. Para ele, a história revelava o progresso da razão humana, como, por exemplo, a partir do momento que nós olhávamos para o passado, nós visualizávamos como o ser humano foi evoluindo com o passar do tempo, seja no seu próprio contexto individualizado, seja no seu contexto social ou global como um todo. Se olhar a história antiga e a história contemporânea, nós progredimos muito, mesmo que esse progresso tenha sido, em alguns momentos, para um lado negativo, mas na sua boa parte para o lado positivo. Ele vai propor a lei dos 3 estados. A lei dos 3 estados está instituído no quê? No estado teológico, onde ele vai comparar esse estado correspondente a etapas do ser humano. Então, por exemplo, a nossa infância. O que seria o estado teológico para ele? É quando nós recorremos a agentes sobrenaturais para explicar os fenômenos, suas causas e finalidades. Entre outras palavras, quando nós buscamos uma explicação mística para as coisas que acontecem, né, conosco. O segundo estado, o estado metafísico, que ele compara a nossa juventude, lembrando ali, numa explicação bem simplista do que nós já vimos sobre metafísica, que é o além do físico, tá?
é quando nós recorremos a forças abstratas, ideias, essências, para explicar os fenômenos, suas causas e finalidades. Teoricamente, vai fazer uma comparação com a juventude, é o momento em que nós, jovens, de vocês, estão ali se equilibrando entre razão, emoção e entre outras ações que acontecem conosco. O terceiro e último estado que ele propõe é o estado positivo, que ele associa à maturidade. Esse estado, né, de conhecimento absoluto que nós estamos buscando vai se dar na origem e o destino do universo. Entre outras palavras, nós vamos recorrer ao raciocínio, ou seja, a nossa razão e a nossa capacidade de observação para identificar a ciência e, ao mesmo tempo, como todo esse processo funciona. Trazendo para o nosso exemplo da maturidade, que ele faz essa comparação, gente, é depois de um certo período, então essa maturidade não é só simplesmente pela idade, tá? Pode ser pela própria racionalidade. É onde nós conseguimos parar e usar a razão como elemento analisador desse processo. Então eu vejo o fenômeno aqui, né, ou a causa, o processo que está ocorrendo comigo. Pela minha razão, eu descubro a origem, eu descubro o que está acontecendo e quais são as possíveis consequências disso. Então, ele vai falar que esse estado positivo é a nossa maturidade intelectual. Tá? Mas, né, essa intelectualidade, essa evolução, não vai estar limitado apenas ao indivíduo. Ele vai propor essa evolução também à sociedade, a convivência entre todos e o próprio conhecimento, que à medida que o tempo passa, nós vamos progredindo, vamos ampliando esse processo. É claro que para que essas leis, né, dos 3 estados funcionem, e principalmente nessa comparação que ele faz com o indivíduo, com a sociedade, não existe uma ruptura entre o estado e o outro. Muito pelo contrário, há uma transição entre um e o outro. Tanto é que ele coloca como principal exemplo que essa convivência entre as pessoas. Então vamos dizer assim, entre um estado e o outro, há uma flexibilização, há uma junção de informações, assim como a nossa própria convivência. Eu tenho uma primeira impressão, mas na medida que eu vou convivendo com as pessoas, eu vou ampliando não só o meu conhecimento, mas também a minha percepção sobre ela, tá? Então, a partir desse processo de transição, ele vai classificar as ciências em 3 tipos. A física celeste, que vai estar instituído a matemática e a astronomia. A física orgânica, que vai estar a química e a fisiologia. E a física social, que vai ser a sociologia. Tá? Então, para ele, essas 3 ciências estarão associadas no desenvolvimento, não só do indivíduo, mas da própria percepção. Ele vai identificar a filosofia como o estudo dos métodos científicos, ao qual ele julgava que seriam aplicáveis às investigações de qualquer assunto. O que ele quer dizer com isso? Que a filosofia, através da sua capacidade de questionar, refletir e chegar a determinadas conclusões, ela pode discutir inúmeros assuntos. Por exemplo, o filósofo ele não tem a função de ser um adivinho, muito pelo contrário. Ele se limita a analisar racionalmente o que aconteceu. Tá? Então, o máximo que ele pode fazer é, a partir desta análise, criar suposições. Olha, a partir disso, pode acontecer isso e isso. Ponto. Então, tanto que ele vai dar a ideia, né, que nessa busca por identificar essas
leis sociais, essas reflexões, ele vai ter como objetivo a ideia de prever para prover. Ou, entre outras palavras, eu preciso me antecipar aos possíveis desdobramentos da condição atual da sociedade, até para que eu possa intervir. Aquela ideia do seguinte: eu preciso pensar o que pode acontecer a partir do momento que eu faço isso, até para que eu esteja preparado para resolver o problema assim que ele surge. Tá? Nesta tentativa de elevar a ciência a um patamar mais significativo, ele vai exaltar tanto esse processo que vai chegar ao ponto de fundar uma religião positivista. Ao lado no slide, né, vocês visualizam um templo da igreja positivista no Brasil, que está na cidade de Porto Alegre, tá? Com destaque para o lema do positivismo: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essas ideias positivistas vão se espalhar pelo mundo, inclusive vão ter resguardo no Brasil. Tanto é que a nossa bandeira possui 2 desses temas: ordem e progresso. Então, para a ciência positivista, para que eu possa progredir, eu tenho que ter progresso. Assim como todo e qualquer pensamento, o positivismo ele vai sofrer críticas, principalmente por ele promover, em nome desse ideal, né, do progresso racional científico que eles defendem, a classificação da sociedade e dos conhecimentos como inferiores e superiores, avançados e atrasados, e assim sucessivamente. Até porque quem é visto como superior não vai se incomodar, porque ele está no topo. Agora, aquelas pessoas que teoricamente estão abaixo disso, eles estarão como? Eles não estarão confortáveis e eles vão questionar esse processo, tá? A partir dessa primeira ideia, nós vamos ter o desenvolvimento de uma outra concepção, que vai ser George Hegel, que vai propor o idealismo. A partir dessa teoria, ele vai ter uma ideia muito otimista do alcance da razão. Apesar de a gente estar falando de críticas da razão, ele não vai dizer que ela é diferente, muito pelo contrário. Ele vai propor o seguinte: olha, a razão ela é importante, mas ela pode nos levar a muitas coisas, principalmente quando ele vai dizer o seguinte, que o real e o racional eram o mesmo. Entre outras palavras, contrariando as ideias de Kant, ele não vai distinguir a realidade e o conhecimento, nem tampouco o sujeito e o objeto. Nessa linha, ele vai dizer o seguinte: olha, é a partir da minha razão, da minha percepção, que eu crio a minha realidade. Cada um de nós enxergamos aquilo que queremos. Então, como exemplo, vamos supor que você tenha um amigo ou uma amiga e que você confia durante muito tempo. Aí, em um determinado momento, chega um colega e fala: olha, fulano, o seu amigo, ele está falando mal de você aqui e ali. Mesmo ele comprovando para você, através de provas, etc., se você não acreditar naquilo racionalmente, você tem uma visão de realidade diferente. Neste processo, tá? Ele vai pegar essa perspectiva de visão e dizer que a história nada mais é do que o progresso do espírito, da razão do ser humano. Entre outras palavras, ao olhar o processo histórico da humanidade, nós vamos vendo essa evolução da racionalidade, dentre o homem das cavernas até hoje. Então, como por exemplo, como nós pensamos maneiras diferenciadas para resolver os problemas. Talvez o melhor exemplo seja esse, a aula remota, né?
Você continua tendo o conteúdo e a explicação do professor na segurança dos seus lares. E a ideia de liberdade, né? Como ela vai mudando ao longo do tempo. Então, principalmente no próprio contexto do ser humano. Então, a ideia de liberdade na infância e na adolescência é a gente, teoricamente, não dar satisfação para ninguém. Depois da maturidade, liberdade se torna outro contexto. E aí, esse outro contexto, ele vai num processo de cada um. Ele vai propor a ideia de dialética. Nada mais é do que um movimento de pensamento que pega uma ideia A, uma ideia B, que estão divergindo em alguns pontos, e faço uma junção das duas e crio a ideia C. Mas ele vai dar nomes para esse processo. Então, esse dialética ele vai dividir em 3 momentos. A tese, uma ideia inicial, então a ideia A antítese, que é a ideia contraditória, né? A ideia A, que é a ideia B, e a partir daí eu vou criar o que ele chama de síntese, como se fosse um resumo entre as duas ideias, superando, né, essa limitação entre a e a B e criando um pensamento C, numa junção desses dois aspectos. Gente, é claro que a dialética só acontece quando as pessoas estão dispostas a ouvir o que o outro fala. Porque senão a gente vai entrar naquela guerra de imposição, cada um querendo impor a sua ideia no outro através da força, tá? Claro que quando a gente fala através da força, às vezes é a pessoa falando mais alto, impondo, ou até obrigando que a pessoa siga aquilo. Neste processo, Hegel vai procurar ordenar os fatos históricos em uma cadeia de causas e efeitos. Então, ele vai começar a analisar a história o seguinte, ó, isso aconteceu por causa disso, isso ocorreu por causa disso aqui. Tá? Então, uma análise, uma separação disso, atribuindo finalidades racionais a esses acontecimentos, além de apontar a superioridade do futuro sobre o passado. Então, naquela ideia, né, de que o passado ele é inferior ao futuro, até porque no futuro nós melhoramos. Então, se nós levarmos nós como exemplo, né, hoje nós somos melhores do que nós fomos ontem, ok? Então, nessa linha, né, esse progresso do espírito no que se refere ao conhecimento da realidade, ele vai propor, ele vai chamar isso de autoconsciência, né? É quando ele julga que o ser humano adquiriu o chamado saber absoluto. A gente nunca vai saber tudo, mas segundo as ideias dele, quando nós temos autoconsciência, ou quando eu domino a minha racionalidade e o meu pensamento, eu estou ali naquilo que ele vai chamar de saber absoluto. E ele vai propor 3 espíritos para isso, tá? Então, lembre-se, espírito é no contexto aí de a história, né, a razão, e entre outras coisas. Então, o primeiro espírito é o espírito subjetivo, em momento em que o espírito se reconhece como a natureza, formando a consciência individual. Então, esse é um momento subjetivo. Cada um de nós temos a nossa consciência. Cada um tem o seu modo de pensar, enxergar e perceber a realidade. Espírito objetivo é o momento em que esse espírito se reconhece como cultura, gerando as instituições, a moral e o direito. Olha, é o momento quando eu me identifico como um membro pertencente a uma sociedade, a um conjunto de regras e deveres. Eu tenho o meu pensamento, porém muitas vezes eu não concordo com aquilo, mas para fazer parte daquela sociedade, eu respeito e sigo as determinações. E o espírito absoluto, aí ele vai falar que é o momento em que nós reconhecemos a arte, a religião
e a filosofia. A arte, a partir das suas mais diversas representações, seja numa música, num texto, num cinema, numa representação corporal, através de uma pintura, o quanto ela proporciona uma aprendizagem, a religião como um conforto aos nossos problemas sociais, a nossa busca por uma salvação, um contexto mais subjetivo do indivíduo, e a própria filosofia, que é a questão do questionamento, da busca pelo conhecimento. Quando nós queremos saber alguma coisa, nós questionamos, nós vamos lá e perguntamos. E a partir desse interesse, a gente vai ampliando. Então, a gente pode dizer que, segundo essa ideia de Hegel, o ser humano ele vai estar pautado no seu contexto individual, na sua percepção, no seu contexto coletivo e no seu contexto perceptível. Para que nós possamos fixar esses conteúdos e até para que vocês possam desenvolver melhor essas ideias, eu deixo aí como roteiro de estudos para a nossa próxima aula os exercícios da página 6 e 7 e 9, que faremos a correção assim que retornarmos na próxima aula. Além disso, caso você tenha alguma dúvida, eu peço que você reveja essa aula, que estará gravada no canal do colégio, ou me mande uma mensagem pelo Skype, que eu vou ter o prazer de te responder.